Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo do minicurso Predação Marítima na Idade Moderna, Perspectivas Históricas e Possibilidades de Pesquisa. Eu sou Eduardo Sartoreto, professor, mestre, pesquisador de História Social, História Marítima, Corsários e Geopolítica oitocentista desde 2017. Nesse vídeo, intitulado Corsários, Piratas e Rebeldes, Contextos e Conceitos do Período das Independências, século XVIII e XIX, nós iremos explorar a predação marítima em três frentes, divididas aqui em contexto, conceitos e fontes de pesquisa. Dentro do bojo dos contextos, abordaremos a construção do curso oitocentista a partir da análise das guerras francesas, das guerras anglo-americanas e das guerras de independência da América Espanhola. Já dentro dos conceitos, visitaremos importantes ideias para se trabalhar e compreender o objeto estudado dentro do período aqui proposto. Os conceitos a serem trabalhados, como podem observar, são o corso insurgente, o júri de presas e a hierarquia insurgente. Por último, e mais importante, abordaremos as fontes de pesquisa, identificando os tipos de fontes possíveis, manuscritas, impressas, ofícios, onde encontrá-las e compreendendo como realizar o estudo dessas fontes para melhorar o aproveitamento do pesquisador. Ao fim, ainda reservaremos um tempo para realizar a conclusão e indicar alguns livros importantes e interessantes para quem quer compreender um pouco mais sobre o curso do século XIX. Para iniciarmos a nossa conversa, convido-os a conhecer um pouco sobre o contexto das guerras francesas, a partir das citações apresentadas na lâmina. Segundo aponta o historiador Carlos Vidales, todas as guerras que eclodiram na região, a região banhada pelo Oceano Atlântico, ao longo do século XVIII e durante as primeiras décadas do XIX, foram feitas com a utilização do corso, e a França participou de todas elas. Aqui podemos observar a importância francesa dentro do contexto belicoso que envolveu o Ocidente no período, sem que nos atenhamos aos conflitos protagonizados por ela no fim desse período, como a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. É importante observar nessa fala também a importância do contingente corsário e, por que não, pirata. Basta lembrarmos do conteúdo apresentado no vídeo passado, referente à Era de Ouro da pirataria. Outro ponto interessante de ser observado nesse contexto é apontado pela historiadora Maria Verônica Secreto, que diz que em 18 de agosto de 1796, França e Espanha assinaram um tratado, o segundo Tratado de San Ildefonso, de aliança ofensiva e defensiva, que atrelava a Espanha aos interesses franceses. Em cláusula secreta, o tratado estabelecia que, em caso de guerra comum, as duas partes contratantes, os navios de guerra e corsários franceses podiam armar-se, conseguir provisões, entrar e sair e conduzir suas presas para vender nos portos de Cuba, Trinidad, Porto Rico, San Agustín, enquanto os navios espanhóis podiam fazer o mesmo nos portos do Caribe francês. Atrelando esse fato à divisão feita pela autora acerca do curso francês, entendido como o curso da Revolução Francesa, o curso do ciclo napoleônico e o curso das independências pan-americanas, podemos compreender e reforçar as ideias propostas por Vidales, tanto para a França quanto para os corsários. Seguindo a sugestão de divisão apontada por Secreto, temos inicialmente o período da Revolução Francesa. Dentro desse contexto, podemos entender que a força marítima da França ainda não havia se recuperado dos conflitos anteriores, como a Guerra dos Sete Anos e a Guerra de Independência dos Estados Unidos.
Tanto que, conforme aponta Vidares na citação da lâmina, os corsários franceses atuavam na região das Antilhas, patrocinados e armados pelos comerciantes locais, em um conflito de ideias comum a toda a sociedade francesa. Basta a gente aí lembrar que nesse período existiam, ao mesmo tempo, pessoas que ainda eram monarquistas e pessoas revolucionárias, né, buscando rompimento com a monarquia. Já no período napoleônico, a participação dos corsários franceses ocorreu desde as chamadas guerras navais, que vão de 1796 a 1808, quando a França e a Espanha estavam em conflito com a Grã-Bretanha após a assinatura do Segundo Tratado de São Ildefonso. Conforme destacado por Maria Verônica Secreto e reforçado por Treviño, a aproximação entre a França e a Espanha permitiu que os corsários franceses ingressassem junto às hostes hispânicas, atuando e usufruindo das bases caribenhas de seus aliados. Além disso, Napoleão também fez uso dos corsários quando decretou o bloqueio continental à Grã-Bretanha. E a gente sabe que esse bloqueio veio a se tornar um empecilho que trouxe a família real para o Brasil, né? Por fim, quando olhamos para as conflituosas décadas de 1810 e 1820, a gente pode enxergar os corsários compondo as hostes hispano-americanas, armados e financiados por governos e ativistas independentistas da região, principalmente do México, da Venezuela e de Buenos Aires. Conforme apontado por Carlos Vidales, a maioria está sob as ordens imediatas de 3 oficiais: Brión, da Venezuela, Taylor, de Buenos Aires, e Auri, do México. Continuando a contextualização, entramos no período das guerras anglo-americanas, que ocorreram entre os anos de 1812 e 1814. Para compreendermos o emprego e a atuação dos corsários neste momento, precisamos retroceder um pouco a linha temporal, até o período das independências dos Estados Unidos, em 1776. Durante esse evento, segundo aponta o historiador Denver Brusman, visando desafiar a Marinha Britânica, que naquele momento já era reconhecida como uma das maiores, melhores e mais fortes marinhas do mundo, os Estados Unidos contrataram cerca de 800 navios corsários contra um punhado de embarcações navais reais. Ainda segundo Brusman, nesse cenário, os corsários americanos capturaram cerca de 600 navios mercantes britânicos e alguns navios de guerra. Ou seja, tal qual a França, os Estados Unidos já tinham familiaridade com a prática de curso quando ocorreram os conflitos do século XIX. Assim que os Estados Unidos declararam guerra à Grã-Bretanha, proprietários de navios, comerciantes e investidores marítimos de ambos os lados correram para converter os navios existentes, construir novos ou recomissionar navios inimigos antigos, capturados por corsários. Cidades como Baltimore, New Orleans, Galveston converteram-se em grandes polos de fabricação, armação e despacho de corsários durante esse período. Para além disso, tal qual os franceses, os estadunidenses também atuaram fortemente dentro do cenário das guerras independentistas hispano-americanas, utilizando-se de frotas já existentes e das tripulações ociosas das guerras anglo-americanas. Conforme a gente pode ver até aqui, as guerras de independência hispano-americanas estiveram preenchidas de corsários estrangeiros, mas não somente. É possível identificarmos uma atividade mais local em algumas regiões, principalmente a região Platino, no início dos conflitos, ainda por volta de 1810 e 1812. Todavia, segundo apontado por Carlos Vidales,
o curso hispano-americano tem dois períodos bem definidos: o das primeiras repúblicas, 1810 a 1815, e o das guerras de independência e consolidação dos novos estados, 1816 a 1827. Durante esse período, os anos de maior atividade corsária, os anos da Idade de Ouro do curso hispano-americano, foram de 1816 a 1823, ou seja, o início da frota de Luiz Brion e das grandes aventuras de Luiz Auri, passando pela febre corsária que caracterizou os últimos anos do ciclo artiguista até o fim das guerras de independência. Podemos situar a fala de Vidales no contexto histórico, entendendo o primeiro período como parte dos conflitos napoleônicos, quando os crioulos buscavam a manutenção da soberania de suas províncias e pueblos, bem como de suas liberdades comerciais, enquanto juravam lealdade a Fernando VII, o rei caído. E o segundo período como parte dos conflitos hispano-americanos, ou seja, uma vez reconstituído o poder de Fernando em 1814, os crioulos lutavam por sua independência, utilizando os corsários para fazer frente aos navios mercantes da metrópole e à marinha espanhola. A fala da historiadora Lauren Benton, indicada na lâmina, o período de guerra quase contínua entre 1753 e 1815, infundiu tribunais de presa destinados a julgar capturas em tempo de guerra com uma importância política e comercial em comum. Foi o mundo em que as juntas latino-americanas e outras novas autoridades foram lançadas, e foi o contexto em que elas tiveram que procurar estabelecer sua capacidade soberana de fazer guerra quando a estabilidade e a autoridade do Império Espanhol foram postos em dúvida. Atesta a ideia de um período pós-1814, onde os locais buscavam se desvencilhar das amarras do Império Espanhol, em prol de defender as suas próprias demandas. Ainda, a autora referencia o movimento encabeçado por José Gervásio de Artigas, que mesmo não fazendo parte de uma junta provisória, fez frente à coroa, utilizando de corsários como força bélica e manifestação de poder. O mapa trazido aqui ao lado, como vocês podem observar, possui pelo menos 3 pontos vermelhos. Cada um desses pontos corresponde a uma cidade e sua respectiva província. O número 36, Cartagena, nas águas caribenhas. Número 49, Caracas, no Oceano Pacífico. E o número 79, Buenos Aires, na Bacia do Prata, próximo ao Oceano Atlântico e a porta de entrada e saída para os rios do interior do continente. Essas 3 cidades, elas se apresentam como foco de atuação corsária nesse período, já que fazem parte de importantes e estratégicos locais onde rebeldes costumam se instalar e atuar. Ou essas 3 regiões se apresentam como forma. Essas 3 regiões também se apresentam como foco de atuação corsária deste período, já que fazem parte de importantes e estratégicos locais onde os rebeldes costumavam se instalar e atuar. Cara, tá dando muito pequeno esse vídeo. Seguindo o nosso planejamento, chegamos ao momento dos conceitos, o qual iniciamos com a ideia do curso insurgente. De maneira resumida, comentando sobre a atividade predatória desempenhada pelos corsários, o historiador Gomes Duarte aponta que o curso forma parte inevitável do conflito mantido pelas colônias contra a metrópole, e não podemos compreender a magnitude dos êxitos obtidos pelos insurgentes em seus enfrentamentos terrestres contra as tropas realistas
Se não estudamos ao mesmo tempo as campanhas levadas a cabo pelos corsários hispano-americanos, os movimentos das tropas em terra dependeram em boa medida das ações destes. Com sua presença anti-Cádiz, dificultaram a saída de comboios carregados com armas, apetrechos e inclusive tropas. Obrigaram a destinar ao Golfo de Cádiz, ao Cantábrico e inclusive ao Mediterrâneo unidades da Marinha de Guerra, cuja presença era imprescindível nas águas americanas, as quais deveriam ter efetuado naquele continente trabalho de apoio às tropas de terra e de combate às unidades navais e corsárias que atuavam naquela área. Podemos compreender, a partir disso, que a atividade corsária foi muito importante para o desempenho positivo das ações e revoltas independentistas. A estratégia utilizada para o seu emprego também deve ser considerada, visto que o modo como organizavam-se, de modo a oferecer resistência ou ameaça, provocava uma ação de contenção por parte dos realistas, ao mesmo tempo que desmobilizava suas forças em frentes mais importantes ou decisivas. Já sobre os próprios corsários, Duarte argumenta que os corsários insurgentes atuavam como posto avançado, observadores e inclusive espias, obtinham informações que transferiam com toda a pontualidade às autoridades independentistas. Um dos principais objetivos do corsário, cada vez que capturava uma embarcação, era a correspondência, já que dela poderiam obter informações de todo tipo. As ações desses corsários acabariam por aumentar a confusão provocada pelos conflitos anteriores na Marinha de Guerra Espanhola. Se dividirmos essa colocação em dois momentos, observamos, como já posto, que o segundo momento reforça a primeira argumentação do autor sobre a importância do corso como tática de guerra. Todavia, quando olhamos para o primeiro momento, observamos uma gama de papéis desempenhados por esses atores: posto avançado, observadores, espiões, interceptadores de correspondência, entre outros. Mas o que isso difere de outros corsários, de épocas e governos distintos? Se resgatarmos as colocações de Lauren Bentham, podemos concluir que, diferente de outros casos do século XIX já citados aqui, o corso insurgente e seus corsários atuavam em prol de governos em construção, sem limites definidos nem reconhecimento exterior, e atuavam em tantas frentes que acabavam misturando seus movimentos, que representavam quase como se fossem força militar oficial em busca de poder. Algumas ressalvas devem ser feitas para que não aparente que havia adesão puramente ideológica. Os corsários que se juntavam às causas independentistas majoritariamente o faziam em busca de retorno financeiro. E por esse motivo, outra característica importante do corso insurgente é a rotatividade de bandeiras. Embora não fosse uma prática benquista, o corsário obtinha e utilizava várias bandeiras durante sua atuação, variando conforme a situação lhe permitisse ou pedisse, sempre sob pena de serem pegos. E aí, uma vez que eles eram pegos, provavelmente acabavam perdendo tanto a presa quanto a liberdade, já que seriam condenados por crime de pirataria. Antes de adentrarmos no nosso próximo conceito, gostaria que resgatássemos um conceito apresentado pelo Hugo no primeiro vídeo desse minicurso: o conceito de corredores marítimos jurisdicionais. Conforme apontado por ele, seguindo o raciocínio da autora Lauren Bentham, a partir desse conceito, o alto mar veio a ser entendido como uma região legal peculiar, na qual múltiplos poderes exercem influência e não o controle. Ou seja, podemos pensar o mar como uma colcha de retalhos, formada por diversos espaços de influência exercida pelos grupos que o ocupam.
Dentro desse cenário, quando nos referimos ao júri de presas, temos que levar em consideração essa compreensão acerca do mar, compartilhada pelas potências do período. Segundo Bentham, então, na segunda metade do século XVIII, as convenções para adjudicar capturas de navios em tempos de guerra eram relativamente consistentes em todo o mundo atlântico. Cada império tinha seus próprios tribunais de presa, e toda a política atlântica reconhecia um padrão pelo qual os captores levavam os navios para os tribunais em portos sob seu controle. Os requerentes tinham a oportunidade de apresentar provas de que os navios ou a carga deviam ser devolvidos. Essa estrutura interimperial, relativamente estável, coexistiu com um conjunto de normas mutáveis e incertas sobre os direitos dos neutros e com uma confusão de práticas que permitiam aos proprietários de navios, comerciantes e marinheiros evitar os processos legais ou frustrar as estratégias legais dos rivais. Unindo essas ideias ao cenário apresentado no início do século XIX, nós temos um júri de presas que se realiza a partir da bandeira assumida pelo corsário. Ou seja, para que houvesse uma validação de uma presa realizada por um corsário portenho, era necessário que este submetesse essa presa em tribunais que a reconhecessem como válida a partir do reconhecimento da validade de sua carta de corso e do governo que a expediu. O júri, tal qual o corsário, validava o poder de um governo insurgente. De modo a atestar esse argumento, o caso da fragata Hércules torna-se emblemático, como podemos observar na notícia reportada pela edição número 120 da Gazeta de Buenos Aires, de 5 de maio de 1819. A fragata Hércules, despachada pelo governo de Buenos Aires e comandada por um de seus oficiais, o Comodoro Brown, foi trazida sob pretexto frívolo a um porto britânico e à jurisdição de nosso almirantado. E o rei da Espanha exigiu a propriedade do navio, pois sabe-se que sua carga consiste principalmente de interesses tomados de navios espanhóis na costa do Chile e do Peru. Brown e seu governo resistem à alegação, afirmando que estão em guerra com a Espanha e que, consequentemente, seus navios são um bom prêmio. Mas se diz que o juiz declarou que seu título não pode ser válido porque o governo de Buenos Aires, na presença do tribunal inglês, é inexistente e a legalidade das capturas feitas em virtude de uma comissão emana de tal autoridade, não pode ser reconhecida na Inglaterra. Bom, aqui a gente vê o quê? Que mesmo o corsário, sob a bandeira de Buenos Aires, não era reconhecido internacionalmente, no exterior. E uma vez que ele é capturado dentro do Atlântico e levado para fora do seu território, né, para a Inglaterra, ele vai ser julgado como um pirata, já que nem a Inglaterra, nem a Espanha reconhecem a legitimidade do governo que está patrocinando esse corsário. Então, é justamente o que a gente estava trazendo anteriormente, que o júri de presas ele é realizado a partir do momento que se reconhece a bandeira e em portos aliados, né? Por exemplo, voltando para o caso do Brown, se fosse o contrário e ele tivesse carregado ou capturado um navio britânico, ele obrigatoriamente teria que descer para Buenos Aires ou talvez para algum porto da América Hispânica para colocar aí o seu prêmio
em julgamento e aí, de repente, conseguir esse prêmio de volta como bom prêmio, né? Boa presa. Bom, e para o último conceito aí apresentado, eu também gostaria de resgatar outros conceitos debatidos em vídeos passados, especificamente os conceitos de estado marítimo e hierarquia, apresentados nesse minicurso pela Camila no vídeo 2. Conforme apontado por Linebaugh e Heidegger, podemos entender o estado marítimo como uma organização estatal da atividade marítima, ou seja, o conceito ele é empregado para definir a ação do domínio do Estado sobre a organização hierárquica, social, política e econômica das sociedades marítimas. Já quando a gente fala da hierarquia, a gente está se referindo à subversão dessa lógica, ou seja, uma ordem realizada de baixo para cima, de maneira coletiva entre os marujos de uma mesma nave, mas particular em cada tripulação ou navio. Partindo desse pressuposto, entende-se que a hierarquia insurgente, tal qual o corso insurgente, apresentava características próprias, estruturada a partir de uma mistura do que os historiadores Peter Linebaugh e Marcus Heidegger chamam de estado marítimo e o que o Richard Braithwaite nomeia como hierarquia. O corso do século XIX possui um caráter empresarial, uma vez que se concentra na configuração bastante complexa que atribui à atividade predatória o caráter empreendedor e comercial. Assim, se aproximando um pouco dos conceitos apresentados, sua organização obedecia uma hierarquia de poder dentro e fora das naves, mas ao contrário dos exemplos estudados por Heidegger e Linebaugh, trazia uma liberdade maior de manifestação dos interesses individuais de cada grupo ou pessoa. Essa liberdade ela é manifestada tanto no financiamento das naves e das expedições, uma vez que não raramente apresenta o fator das redes de contato como chave para o sucesso dos empreendimentos, como é constatado nos casos do David Filbert e do David de Forest e de Juan Pablo Aguirre, quanto no firmamento contratual entre armadores, capitães e tripulação, como visto nas alterações realizadas no documento de decreto para o curso expedido em 1817. Essa referência ao documento que eu não trouxe aqui, ela é uma referência em relação a uma pequena mudança que aconteceu, porque em 1816 o governo de Buenos Aires ele traz aí um decreto para o curso, todo em espanhol, com as definições de curso e as definições da atividade dos corsários. E aí o que acontece nessa brincadeira? Ele deixa livre para que as pessoas ou os armadores que pegarem esse decreto possam alterar esse contrato de modo que cada um fique aí com a parte que mais lhe interesse e acrescente as suas partes que queira acordar com outros profissionais, né, que vão compor a tripulação. Então, esse decreto de curso expedido em 1817 é uma variação porque é um decreto de curso primeiro em inglês, que ele é colocado aí como uma adaptação do decreto espanhol para uma tripulação provavelmente estadunidense, mas principalmente ele é modificado na estrutura, porque agora ele apresenta, sim, as demandas do primeiro decreto, do decreto original, mas acrescenta demandas muito diferentes e muito maiores, específicas para cada tripulação,
né, os oficiais, a marinharia, as tropas, e inclusive coloca dentro dessas demandas acordos que, se não são cumpridos e respeitados, acabam por levarem a castigos diversos, né? Apesar dessa liberdade manifestada, a hierarquia insurgente ainda conserva uma distinção hierárquica parecida com a proposta pelo Estado Marítimo. E dentro dessa hierarquia fica clara a distinção entre as classes. Marinheiros são diferentes de oficiais, tanto em número quanto em tratamento recebido, e provavelmente, pelo primeiro motivo elencado, as relações eram mantidas a pulso firme e leis severas com punições variáveis que incluíam desde a prisão até a pena capital. Ou seja, os oficiais que estavam em menor número, juntamente com o capitão e com os armadores, a fim de evitarem botins, seguravam as relações a pulso firme, rédea curta, indicando aí às pessoas que aceitassem o contrato que, caso eles viessem a se rebelar, caso eles viessem se amotinar ou tentar algo que se aproximasse disso, eles acabariam sofrendo uma série de penalizações que variavam desde ficar sem alimentação, sem sua porção de água, até terem a pena capital decretada, passando também por penas menores, mas severas, como amputação de membros, para casos específicos, né? Dentro desse cenário, então, para compreendermos de vez o conceito, vale ressaltar uma última característica que diz que é possível apontar que a motivação que unia os interesses de todas as classes era o retorno financeiro. Quando bem-sucedida a empreitada, o investimento despendido era coberto e recompensado como parte dos lucros. Da mesma maneira, o soldo e as recompensas que eram previstas estimulavam as tripulações e os oficiais a seguirem adiante. É compreensível o estímulo à vida como marinheiro, de corsário, quando considerado que no mesmo navio, oficiais de tropa, grupos estranhos à vida marítima, recebiam pouco menos de 35% do valor pago à marinharia, enquanto a tropa não alcançava nem os 25% desse mesmo valor. Então, assim, do que é que a gente está falando aqui, tá? A gente está, de novo, se referindo a uma documentação específica, né? Especificamente o pagamento ou as fichas de pagamento da tripulação do San Francisco Javier, o Buenos Aires, um corsário portenho de 1801. E aí, assim, apesar da distância, a gente tem que levar em consideração que essa embarcação, ela era uma embarcação corsária e que 10 anos de existência ou 15 anos de diferença não alteravam tanto a estrutura das embarcações como acontece hoje em dia, né? Então, assim, quando você olha para esses oficiais de tropa, eles recebem um valor mensal de 6 pesos, enquanto a própria tropa recebe 4 pesos. Quando a gente compara esse pagamento com o pagamento do marinheiro, que é a patente mais baixa do navio, o marinheiro recebe 17 pesos. Isso em 1801. Então,
basicamente, o oficial de tropa e a própria tropa recebiam menos do que a menor patente dentro da embarcação. Eles recebiam menos, inclusive, do que o pajem, que é uma espécie de acompanhante, ajudante dos oficiais, que nessa época recebia 7 pesos mensais, enquanto que um oficial de tropa, sargento-mor, recebia apenas 6. Assim sendo, podemos definir a hierarquia insurgente como uma atividade predatória estabelecida entre o Estado Marítimo e a hierarquia, cuja principal característica estava em sua estrutura empresarial hierarquizada, mas livre para estabelecer, criar, adaptar acordos entre armadores, capitães, oficiais e tripulação, em prol da obtenção de lucro. Por fim, chegamos às fontes para a pesquisa sobre história marítima. Para uma melhor organização dessa seção, decidimos dividir as fontes em 3 tipos: as manuscritas, as impressas e os ofícios, cada uma aqui representada em 2 dessas 6 imagens. Abordaremos individualmente cada uma delas a seguir. As fontes manuscritas, como podem observar, possuem uma variedade de tipos documentais, como cartas, registro de embarcação, registro de pagamento, itinerário de viagem, petições, solicitações, entre outros. Geralmente, por serem documentos escritos à mão, também apresentam um caráter físico, podendo ser encontradas em arquivos públicos e locais de países e cidades com algum grau de importância ou alguma ligação com o mar ou relação portuária. Bom, considerando o que foi discutido até aqui, vale destacar que os países latino-americanos, como a Colômbia, Venezuela, Argentina, Uruguai, o México, são algumas opções para iniciar uma pesquisa sobre corsários de história marítima. Entretanto, países como os Estados Unidos e Brasil também podem oferecer documentação para a pesquisa, a depender do recorte utilizado, claro. Vale lembrar que, enquanto nos Estados Unidos podemos ter documentos referentes aos períodos apresentados nessa aula, no Brasil, para o século XIX, é possível encontrar documentação desde o início do século, com ênfase, é claro, nos períodos de conflito pós-1808 e durante a Guerra da Cisplatina. Além disso, a gente também pode encontrar documentos disponíveis digitalizados. Esses em menor número, é claro, já que a digitalização ela requer algum cuidado e acaba se tornando lenta, mas eles podem ser encontrados aí em arquivos digitais como o Arquivo Histórico Ultramarino, do projeto Resgate do Barão do Rio Branco e o Internet Archive. Basta aí vocês utilizarem da ferramenta de barra de pesquisa e dos pequenos filtros lá, né, que tem para filtrar espaço, tempo, pasta, coleção, coisas desse tipo, né? Agora, para trabalhar com a fonte, é indispensável a atenção e cuidado com o material, principalmente se ele for físico. Afinal, é um documento antigo e, a depender do cuidado, ele pode se deteriorar. A dica que eu deixo é fotografe os maços documentais antes da pesquisa, porque isso, além de agilizar todo o processo depois, vai evitar o desgaste do material, já que se você ficar indo no arquivo pesquisar com o material, você pode acabar desgastando ele, tanto de ficar movimentando ele, né, retirando da embalagem, abrindo, tocando, ainda que com luva e máscara, quanto também vai deteriorar
por causa do ambiente, né? Porque ele está, querendo ou não, um material acostumado com o ambiente acaba se prejudicando quando sai desse ambiente, pega uma outra temperatura ou pega um sol que talvez não deveria pegar, enfim. Outro ponto interessante é ter um breve conhecimento de paleografia, o estudo da escrita manuscrita, para que você possa realizar aí as transcrições com maior facilidade, precisão e honestidade. E aí, assim, por que precisão e honestidade? Porque muitas vezes a gente chega na hora do processo de paleografia e não consegue traduzir uma determinada palavra, né? Porque não tem prática, porque não conhece a letra que está aí e acaba substituindo essa palavra por uma palavra que acha parecida, que faz sentido, ou muitas vezes que quer encontrar. Então, aí força e acaba dando um sentido para a fonte que talvez não exista. Então, por isso, precisão e honestidade, né? E por isso também a paleografia. Só que, claro, se você já é um professor que trabalha com ensino fundamental e médio, existe uma possibilidade de você ter alguma facilidade com essa parte de paleografia, já que, tipo, você está constantemente em contato com letras manuscritas e muitas vezes a gente tem que decifrar o que está escrito ali, né? Bom, passando para as fontes impressas, é possível encontrarmos uma variedade ainda maior de documentos quando falamos de documentação impressa. Correspondências, periódicos, registros portuários, documentação governamental e relatos de viagens são algumas dessas opções. Diferente da documentação manuscrita, a documentação impressa ela tem uma maior versatilidade e é mais fácil de ser digitalizada. Alguns casos, inclusive, são manuscritos que foram transcritos, impressos e digitalizados, como é o caso das correspondências do Lord Strangford para a base naval britânica no Rio da Prata. Por isso, pode ser considerado um tipo de documentação híbrida, ou seja, que você consegue encontrar tanto na versão física quanto na versão digital. Claro que, diferentemente dos produtos que a gente realiza hoje em dia, né? Quem escreve artigo, quem escreve TCC, monografia, dissertação, tese, que você já que o produto já nasce no digital, se tratando de uma fonte do século XIX, ela vai estar digitalizada, ela dificilmente vai ser digital. Tem que fazer essa ressalva entre digital e digitalizado, porque na hora de pesquisar também nos arquivos e nos repositórios digitais, isso é uma constante. Então, assim, fontes digitalizadas são o nosso objetivo, já que trabalhamos aí com o século XIX. De novo, vale ressaltar que a busca pode ser feita em arquivos públicos locais, mas também em arquivos digitais, como o Arquivo Histórico Ultramarino, o Internet Archive e o John Carter Brown Library Digital Archive. Esse último, que eu acrescentei aqui, ele é um repositório de uma universidade britânica que contém uma diversidade interessante de documentação sobre pirataria e corsário e que você pode encontrar utilizando palavras-chave e filtros na barra de pesquisa. Claro que, assim, você vai ter que fazer uma lista de palavras-chave e uma lista de filtros possíveis, porque às vezes o site ele te oferece alguns,
mas não outros, e às vezes, tipo, você vai se deparar em outro site com outros filtros, então é interessante montar seu próprio filtro para que você, quando chegue na pesquisa, tenha como se aproximar daquele filtro. Então, assim, esse caso, esse arquivo, né, o John Carter Brown, ele é um arquivo interessante para se pesquisar, inclusive, em idiomas diversos. Você pode usar a mesma palavra em inglês e em espanhol, em inglês e português, para fazer o levantamento de documentação. Porque, às vezes, como é um arquivo grande, ele tem documentos escritos em vários idiomas e podem ser aí consultados assim. Os cuidados com o arquivo digital, a minha única recomendação é a transcrição do documento. A gente sabe, por exemplo, que você tem que ter um cuidado na hora de a interpretação, da leitura, né, mas assim, cuidado físico. Transcrever o documento, porque na hora do copia e cola, como ele não é digital, ele não está formatado para ser digital, ele foi digitalizado, muitos arquivos são digitalizados em forma de imagem e outros ainda eles são colocados como arquivo editável, mas quando você seleciona um trecho do texto e passa para o seu documento, o documento acaba não reconhecendo os caracteres e, consequentemente, acaba também encerrando ou dando erro nesses caracteres, o que altera completamente a tua compreensão de texto e acaba te proporcionando dois trabalhos, né? O trabalho de editar todo aquele texto que você já copiou. Então, assim, melhor coisa, transcrever direto. É mais fácil e mais rápido também. Por último, a gente tem aí os ofícios. Os ofícios eles podem ser encontrados na forma de decretos, correspondências, relatórios, contas, entre outros. Assim como os documentos impressos, eles são documentos híbridos, podendo ser encontrados em arquivos públicos, mas também em cartórios, igrejas e na internet, a depender aí do que você estiver procurando. Ou seja, depende muito do órgão que você está estudando, depende muito do contexto que você está inserindo a tua pesquisa, né? Aí você vai conseguir explorar melhor esses tipos de repositórios. E claro que, como são ofícios e podem ser encontrados tanto digitais quanto manuscritos, tanto impressos quanto manuscritos, você também pode encontrar eles nos repositórios da internet. Para além das recomendações já evidenciadas nas outras duas sessões, né? O cuidado se for manuscrito físico e a transcrição se for digital ou digitalizado. Neste caso, quanto ao trato investigativo, vale a pena se atentar para o tipo de ofício, a quem pertence, quem elaborou, para quem se destina. Coisas que você também pode ou deve considerar para pesquisa nas outras fontes, mas que aqui ajudam muito a trabalhar melhor uma análise de discurso ou uma análise de um possível decreto, né, documento oficial ou ofício. A gente sabe que tem muito da relação de poder que o ambiente proporciona, né?
que o cargo proporciona. Então, entender quem está escrevendo, de onde está escrevendo e para quem está escrevendo, é compreender as relações de poder estabelecidas ali e como essas relações de poder influenciavam a sociedade marítima e terrestre do período, né? Um último ponto interessante, se tratando de pesquisa sobre história marítima, corsários, piratarias e repositórios, é o fato de que vale a pena conferir o Prize Papers, um projeto da Academia de Ciências da Baixa Saxônia, em Göttingen, na Alemanha, que tem por objetivo resgatar, digitalizar e oferecer para a comunidade pesquisadora documentos e informações referentes aos assuntos da predação marítima. Basicamente, é um banco de dados que o pessoal está construindo lá na Alemanha para que todos os pesquisadores de história marítima possam acessar e ter contato com uma diversidade de documentos sobre predação, história marítima, corsários, júri de presas e demais assuntos relacionados ao nosso tema de pesquisa, né? Então, assim, para finalizar, minhas considerações finais, e eu acho que é o que nós podemos trazer aí para fechar redondinho, né, o nosso vídeo. Entendemos, então, que os corsários do fim do século XVIII e início do XIX não se distanciam muito de seus semelhantes das eras passadas, quando pensamos no modus operandi desse grupo. Basta a gente observar que, tanto lá os clássicos do século XVI, quanto os da época de ouro, quanto os do século XIX, trabalham com a demanda de pilhar e sob as ordens de um determinado governo. Falando de corsários, é claro, e não de piratas. Todavia, estruturalmente, os corsários do século XIX se apresentam muito mais como uma empresa construída em torno de um ambiente belicoso do que como as iniciativas do século, como as iniciativas privadas do século XVII. E, embora tenham algum vínculo com o governo, tal qual seus equivalentes do século XVI, sua organização hierarquizada e bem dividida entre financiadores, armadores, oficiais e tripulação denota uma tendência do período no qual o capitalismo se erguia aos poucos como sistema econômico vigente. Ou seja, para a gente entender o contexto do século XIX, o corsário do século XIX, é interessante observar esse pequeno detalhezinho, que é o quê? Poxa, o corsário do século XIX está atrelado à economia. Ser corsário nesse momento não é uma aventura e tampouco um alinhamento ideológico. É uma questão econômica, já que está dando dinheiro e a galera está querendo ganhar dinheiro, está querendo investir para receber retorno financeiro, lucrar. Isso posto, da mesma forma, pesquisar sobre história marítima tem se tornado cada vez mais atrativo e relevante na historiografia nacional, visto que esse é um tema em ascensão. Compreendê-la dentro da análise do emprego de corsários, durante o período apresentado, inicialmente pode ser desafiador, dada a complexidade de acessar documentos internacionais ou encontrar referências em documentos nacionais. Porém, à medida que a digitalização desses documentos se torna mais comum, também o acesso se torna mais universalizado e, da mesma forma, conforme crescem os números de pesquisadores
e trabalhos sobre o tema e período. Também se amplia o diálogo e facilita o compartilhamento de documentos, ideias, pesquisas e afins, né? Nas próximas lâminas, vocês encontrarão algumas indicações de leitura sobre o assunto, bem como as referências utilizadas e meus contatos, contatos do projeto Encontros Piratas e o link do projeto Prize Papers. Agradeço a companhia de todos vocês ao longo desse vídeo, e até a próxima, tripulação.